Olá, meus queridos, tudo bem? É bom vê-los aqui. Meu nome é Thales e eu vou me apresentar. Eu sou biólogo, licenciado e sou acadêmico de medicina e atualmente sou supervisor, monitor também do núcleo de pesquisa da Universidade de Cuiabá. E eu gostaria de estar apresentando algumas contribuições acerca de alguns temas importantes para quem deseja iniciar no mundo da pesquisa ou deseja conhecer um pouco mais sobre o que começar a pesquisar é um ato revolucionário. Então, começar com um estudo trabalhado, um estudo bem estruturado, como é o nosso tema de hoje, que é a revisão sistemática e as meta-análises, através do protocolo do Prisma, demonstra seriedade em pesquisa. E talvez eu possa contribuir com vocês com alguma coisa de acordo com as horas de voo que nós já temos por aqui. Então vamos lá. Dessa aula, o que eu planejo é apresentar as declarações, ensiná-los a pesquisar nas bases de dados, e não só pesquisar nas bases de dados, mas como selecionar os estudos, como que eu trabalho isso dentro da minha revisão, como que eu faço o meu escopo de acordo com a pesquisa em que eu quero desenvolver, tá? Então o principal disso aqui é esse nosso objetivo 2 ali. Então saber as funcionalidades da pesquisa, saber as funcionalidades que o meu escopo, minha área de interesse pode representar é o principal. Então as etapas da visão sistemática elas vão obedecer a esse intuito. Então é por isso que eu preciso ter muito forte comigo esse intuito de pesquisa. O porquê eu quero pesquisar, qual é minha área temática, entende? Quando a gente fala das pesquisas em saúde, nós vemos que há muito se fala em estudos de intervenção e há muito se fala em querer intervir em algo. A revisão sistemática ela é basicamente uma sistematização de resumo. Então, antes de compreender tudo, vamos entender o que seria uma revisão sistemática de fato. Então, veja bem, uma revisão sistemática, por definição, ela é um resumo sistemático de alguns resultados de uma pesquisa que já foi previamente feita. Então, seguidas uma etapa, seguido um protocolo, você tem ali um resultado de uma análise de pesquisa. A partir disso, daqueles resultados, nós faremos um resumo sistemático. Então, a revisão sistemática ela é basicamente isso. Tudo isso vai obedecer uma séria pergunta de pesquisa, que vai ser específica para o nosso escopo, para o nosso tema. Então é por isso que eu sempre digo, saiba o intuito da sua pesquisa, a área de interesse, que também vai te levar mais para frente a você fazer uma justificativa perfeita. Então na área prática, quando eu vou aplicar isso praticamente, como que eu enxergo isso enquanto pesquisador? Veja bem, a revisão ela vai ser, igual está escrito aqui, uma pergunta claramente formulada utilizando métodos sistemáticos. Ok. Então, a revisão sistemática ela é uma análise mais descritiva do que eu considerei relevante coletar, né? E dos resultados em que eu encontrei. Agora, em contrapartida, a meta-análise ela não vai se resumir apenas a um método estatístico, mas ela é um método estatístico. Então, ela vai seguir um critério um pouco mais rigoroso e quantitativo. Então, quando nós falamos de pesquisas quali e quanti, as meta-análises elas me apresentam uma abordagem um pouco mais trabalhada no quesito quanti. Então, quando eu estou trabalhando quantitativamente com as minhas análises, o meu rigor metodológico de escolha, ele pode ser uma meta-análise que vai me dar ali um índice de confiança um pouco maior. Então, ela diminui muito os vieses, fato que na revisão sistemática eu consigo trabalhar melhor os vieses qualitativos. Então, eu consigo eliminar com mais facilidade esses vieses qualitativos, mas eu consigo trabalhar também alguns vieses quanti, mas não tão bem quanto eu trabalharia em uma meta-análise. Então, quando eu formulo a minha ideia de pesquisa, eu vejo como que ela está estruturada, o meu escopo principalmente, eu tenho que tomar essa decisão, se ela vai ser quali ou se ela vai ser quanti. E a partir daí eu posso tomar em base aonde eu vou coletar esses dados e a partir do meu intuito, como eu vou analisá-los e como é que eu vou apresentar isso. Independente da sua pesquisa, ela vai seguir uma série de etapas e essas etapas elas vão se encaixar em algum lugar. Por isso que hoje em dia
a gente já tem uma reestruturação do que era aquela pirâmide de evidências, né? Em que a gente tinha lá as revisões sistemáticas e a meta-análise lá em cima. Antigamente, pressupunha-se que as revisões sistemáticas e as meta-análises trabalhariam somente com estudos randomizados, ou seja, ensaios clínicos randomizados, estudos controlados, estritamente randomizados, mas isso há muito já vem caindo. Então hoje a gente já vê muitas revisões sistemáticas e meta-análises utilizando vários tipos de estudo. Por isso que agora nós não temos mais esses cortes extremamente secos e separados. A pirâmide das evidências nova, que nós vemos mais usualmente hoje em dia nas práticas metodológicas, é essa pirâmide em ondulações, em que os estudos eles vão se entrelaçando a fim de estruturar um melhor resultado para me oferecer na minha pesquisa. Porque o princípio de tudo é que eu consiga analisar os meus dados e oferecer para o leitor uma análise livre de vieses, em que ele tem somente o meu intuito de pesquisa e os resultados desse intuito, para facilitar a vida dele na hora de tomar uma decisão. Então, quando eu falo de revisões de intervenção, revisões de ensaio clínico, eu estou ajudando um profissional da saúde a tomar uma decisão de uma conduta clínica, entende? Então, quando eu pego esses vários dados, entrelaço esses estudos, eu estou dando para ele uma alta gama de informações para ele tomar uma decisão, certo? A partir disso, a gente tem algumas ferramentas hoje em dia que nos ajudam a compor esse estudo e a praticá-lo, né? Um deles é esse manual de construção da Cochrane, né? Que é o Handbook. O Handbook ele vai ser basicamente um manual que vai te instruir a como estruturar a sua revisão sistemática. A gente tem outros handbooks que também auxiliam, mas hoje em dia aqui no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos também, que são líderes nas revisões sistemáticas sérias. Quando eu falo revisões sistemáticas sérias, são aquelas que têm um rigor metodológico comprovado e que são estudos tomados como sérios para a tomada de decisões clínicas. Então a gente vê a utilização desse handbook, né? Então veja bem, ali nesse handbook ele vai nos apresentar todas as etapas em que eu preciso seguir para desenvolver o meu trabalho, desde lá da introdução até o final da minha conclusão. Tudo que eu preciso fazer para obter um estudo sério e de qualidade. Partindo disso, igual eu falei, basta você seguir as etapas. São etapas relativamente bem definidas e que, se você tiver muito claro aquilo que você quer, você vai conseguir desenvolver com facilidade o seu estudo. A primeira das etapas, quando a gente está falando de uma pesquisa de revisão sistemática ou um resumo sistemático em que eu preciso analisar as literaturas, é que eu preciso definir a minha pergunta de pesquisa. E eu não estou me referindo ao título. A pergunta de pesquisa, ela vai anteceder o que a gente chama de título, porque título é uma formulação estrutural metodológica, né? Quando nós estamos falando do método, aí já é uma outra coisa. Mas quando eu estou falando de estruturar a minha pesquisa, aí o primeiro passo realmente é a gente fazer a formulação titular, né? A gente fazer a formulação do título. Mas a pesquisa, a pergunta de pesquisa, claramente definida, ela pode te auxiliar muito a reduzir os vieses e a você não se perder do seu escopo, né? Com uma pergunta bem definida, a gente tem nos estudos de intervenção, por exemplo, a utilização da escala Pico, né, que vai nos ajudar a fazer a nossa pergunta de pesquisa e que ela vai entrar, sim, nas nossas decisões de trabalho. Então, quando a gente estiver descrevendo o método, a gente tem que deixar claro, foi utilizado o Pico para a formulação da pergunta de pesquisa, né? Então, ó, as populações, elas vão entrar aqui e a gente tem que defini-las muito bem. Então, a quem foi destinado esse estudo? Qual era a população alvo dessa pesquisa, né? Qual foi a intervenção que eu estou analisando? Qual é a intervenção que eu estou analisando? Qual é o controle? A maioria das vezes vai ser uma intervenção em que envolve uma prática clínica e o meu controle vai envolver o meu objeto, aquilo em que eu vou aplicar a intervenção. E em grande parte das vezes a gente vai encontrar ou uma prática ou um medicamento. E o outcome, que são os desfechos, né?
quando a gente está falando dos desfechos, eu coloquei uma estrelinha ali porque ele tem que estar muito bem definido, para mim ter uma pergunta de pesquisa muito bem estruturada, né? Então, para isso, a gente também tem estratégias para caracterizar esse desfecho com clareza, né? E um deles é o Comet, né? O Comet, ele vai ser ali um conjunto de desfechos padronizados de acordo com o seu escopo de pesquisa. Então, de todos os ensaios clínicos existentes dentro da plataforma, dentro daquele banco de dados, ele vai te dar desfechos que já são padronizados. Então, isso diminui muito os vieses de desfecho da sua pesquisa. Como que ele funciona? Olha ali, você vai abrir aquele link que eu disponibilizei e você vai conseguir achar ali a área da saúde em que você vai pesquisar, a sua doença, de acordo com o CID-10, ou então você pode pesquisar pelo nome da doença ou por categoria, e ali você começa a introduzir as suas características da pesquisa, e ele vai te dar os desfechos, o qual você pode aceitar ou negar, tá? Isso é muito aplicado, às vezes, esse conceito de aceitar ou não algo que um software ou que uma análise te dá, quando a gente está falando de hipóteses, né? Quando eu tabulo hipóteses, por exemplo, em uma pesquisa em que eu faço uma estatística inferencial via ANOVA, eu posso jogar aqueles dados em que eu estou tratando, eu jogo no sistema. Hoje a gente já tem o SAS, que na época era o SAS de comando, mas hoje a gente já tem o SAS de botão, em que ele me gera hipótese em que eu escolho aceitar ou não. Eu vou, sei lá, colocar o uso de benzodiazepínicos na contenção de pacientes em surtos psiquiátricos versus a utilização de esquemas conservadores. Ponto. Eu vou coletar os meus dados, analisar o meu banco e eu vou jogar lá no SAS. O SAS ele vai rodar aquelas informações e ele vai me dar duas hipóteses, né? Ele vai me dar H1 e ele vai me dar H0. Se eu escolho H1, automaticamente eu estou rejeitando H0. Então, a minha hipótese ela é formulada por um software a partir dessa mesma ideia. Da mesma forma, o Comet vai trabalhar com os desfechos. Eu vou inserir os dados da minha pesquisa e ele vai me dar os desfechos, né? Ou pelo menos o que eu já tenho de feito na pesquisa. Veja que muitas vezes a linha do tempo vai se entrelaçar e eu posso escolher fazer essas análises no final da minha pesquisa para minimizar os vieses, que é o mais precioso da minha revisão sistemática, né? Então, quando eu termino as minhas análises, eu termino a minha revisão, o que eu tenho que fazer é novamente buscar lá atrás o meu checklist, que a gente já vai falar dele, e tentar de toda forma melhorar o rigor metodológico dele, fazendo o quê? Testes e aplicações. Então, eu fazendo testes e aplicações protocolares, eu consigo diminuir o risco de vieses, que eu tenho também softwares e estratégias para diminuir esses riscos de vieses, mas eu também posso diminuir esses vieses quando eu trato pelo simples rigor metodológico dos meus desfechos, da minha pergunta de pesquisa, obedecendo protocolos. Então, quando eu estou falando de estudos sérios, eles obedecem protocolos desde o primeiro passo, que é a minha pergunta de pesquisa, né? Para mim saber se a minha pergunta de pesquisa ou se a minha pesquisa ela é relevante, eu tenho hoje uma estratégia que inclusive foi apresentada para mim há pouco tempo e que eu achei interessantíssima, que é a estratégia Finer, né? Que vai pegar e vai me oferecer o nível de relevância da minha pesquisa. Então eu tenho algumas análises que esse sistema faz, sistema estratégico faz, que é a minha pesquisa ela é factível, é feasible, ela é factível, ela é tangível de ser feita, ela é possível, ela é interessante, interesting, ela é interessante, o quão interessante ela é de acordo com a área que eu estou pesquisando. O meu público que vai ler aquilo, vai achar aquilo interessante? Ela é inovadora, novel? Ela é inovadora? Tem o quanto disso existe no banco de dados dos dados de domínio público e acesso livre, entende? Ela é eticamente feita? Quais são os critérios éticos que ela seguiu, né? E tudo isso eu vou analisar a minha pesquisa para então definir a relevância, tá? Aqui tem um exemplo de um estudo que utilizou o sistema PICO, né, para definir a pergunta de pesquisa com muita clareza.
Então, a gente pega lá, eu deixei o link do site da Oxford Brazil Alliance, em que esse estudo sobre o Remdesivir na época do Covid-19, quando ele estava sendo aceito, ele chegou para nós dessa forma, né? O objetivo desse estudo era basicamente ver os efeitos e as evidências disponíveis sobre o Remdesivir nos pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2, né? Então, a eficiência desse medicamento foi comprovada através de uma revisão sistemática, o que forneceu aos médicos brasileiros a boa prática da aplicação desse medicamento. Então, veja que importância tem a revisão sistemática no âmbito da prática clínica, né? Então, ó, o acrônimo PICO, como que ele foi estruturado no contexto dessa pesquisa? Havia uma população, que no caso foi destinada aos diagnósticos ou confirmados ou provados de SARS-CoV-2, afinal o medicamento era contra o vírus SARS-CoV-2, que foi intitulado de Covid-19 posteriormente. A intervenção é o próprio medicamento, o Remdesivir, e o comparador, o meu controle, era um outro medicamento ativo ou placebo, né? Ou um Remdesivir em doses mais baixas. Então veja que eu tenho que ter um grupo controle e um grupo intervenção, assim como nos meus ensaios clínicos. Na minha revisão sistemática eu vou analisar quem eram os grupos controles e quem eram os grupos intervenções, para mim poder trazer para o meu avaliador, para o meu leitor, esses resultados. O que eu tenho um versus o outro, né? Por isso que eu preciso disso muito bem definido. E olha ali, os outcomes, os desfechos, eles foram sobre a eficácia e sobre a segurança. E todos eles foram detalhados especificamente. Então veja, os detalhes ali, ele colocou detalhados adiante. Ou seja, ele fez uma análise descritiva um pouco maior sobre esses desfechos que provavelmente já foram padronizados, né? Partindo disso, depois que eu fiz o meu pico, eu trabalhei com a estratégia Finer, minha pesquisa é relevante, ela existe, eu tenho uma pergunta de pesquisa bem definida, agora eu tenho que fazer o meu registro de protocolo. Ou seja, qual protocolo eu vou seguir, né? O protocolo mais utilizado hoje em dia, tanto no Canadá quanto no Brasil, é o sistema do PRISMA, né? As declarações PRISMA de 2020 foram as mais utilizadas. Hoje já existe o PRISMA 2024, mas não há nenhum problema você usar o PRISMA de 2020, né? O que a gente precisa é literalmente seguir o rigor metodológico, né? A gente tem, além do PRISMA, outros registros protocolares que é possível serem seguidos. Por exemplo, o nosso Próspero, né, que a gente encontra lá no NIR. Esse protocolo ele vai ser muito parecido com o que a gente conhece por desenho de pesquisa. É uma historinha que vai me contar como que essa pesquisa foi feita. Esses sites que vão me dar esse protocolo bem orientado, a gente chama de declarações orientativas protocolares, elas vão ser encontradas nos sites das próprias revisões, né? Então, por exemplo, o Próspero ele tem seu site próprio dentro da NIR. O Prisma ele tem seu site próprio dentro da NIR. Ele tem um artigo publicado orientativo. Ele tem as suas versões traduzidas também. Então, vocês podem acessar e ele é de livre acesso, escolhendo seguir ou não. Agora, o nosso enfoque hoje é falar sobre o Prisma, que vai reger então aí as revisões sistemáticas em geral, padronizando então as revisões de literatura de forma séria e voltados para a pesquisa clínica, né? Quando a gente fala sobre o Prisma, ele já tem os seus próprios definidos, né, as suas declarações, e isso inclui diagramas de fluxo, isso inclui fluxogramas e também a sua lista de verificação, que é o checklist. Duas coisas que vocês vão ter que ter em mãos, checklist e lista de verificação. É os dois que vai acontecer. Na lista de verificação você vai ter o diagrama de fluxo, que ele vai te orientar a como selecionar os seus artigos e a como dispor essas informações desse processo de seleção e extração e dos resultados dentro de um diagrama que é validado. Então o que importa ali é se ele é validado ou não. Por exemplo, quando a gente fala de validação, tem uma grande discussão quanto a essa questão da validação. Há hoje um grande estigma nessa questão de validar algo. Por exemplo, questionários. Quando nós estamos falando de pesquisas que envolvem a obtenção de dados via questionários próprios,
a gente tem já questionários validados e que estão dentro dos protocolos que a gente pode achar lá nas guidelines, né? Que eu já vou falar como que a gente busca essas guidelines. Os questionários, eles já existem e já são validados, mas há a possibilidade de você, enquanto estudante e enquanto pesquisador, fazer o seu questionário e validá-lo. Por exemplo, eu posso recolher os meus dados e aplicar o Alpha The Crombat, que ele vai validar o meu questionário, fazendo com que ele me dê um índice de confiança daquelas respostas, né? Daquilo que foi respondido pelo meu questionário. Quando eu faço o Alpha The Crombat, eu basicamente faço a mesma pergunta do meu questionário 3 vezes, para ver se o meu respondedor, né, o meu paciente, a pessoa que consentiu a participar da pesquisa, não respondeu coisas diferentes nas 3 vezes que eu perguntei aquilo de forma diferente. Então, ele vai minimizar os dados viciados. E quando eu faço a aplicação do Alpha The Crombat, ele vai me dar quantitativamente o quanto é confiável aqueles dados dessa pesquisa, validando então o meu questionário, né? Tudo isso é rigor metodológico. Só para descrever como que a gente consegue ter ferramentas para desenvolver a pesquisa de qualquer forma. Você consegue fazer a sua pesquisa da forma protocolar, com as declarações próprias, mas você também pode produzir o seu próprio material. A rigor que vai dar trabalho. Então, utilizar as ferramentas validadas é um caminho um pouco mais rápido e que pode agilizar a sua pesquisa para você não perder seu foco, né? Mas mas eu preciso adaptar. Adapta e realiza as ferramentas metodológicas para você conseguir esse rigor, né? Partindo do Prisma, o link que eu deixei aí, vocês conseguem ter acesso às orientativas e como elaborar esses relatórios, né? Esses relatórios da revisão sistemática, que vai ser anexado ao final da pesquisa, o relatório preenchido de todas as etapas, né? O Prisma, ele exige isso. A gente já tem as versões em quase todos os idiomas, mas no Brasil a maioria das pessoas utiliza o português europeu. Como vocês podem ver, existe alguns documentos que são disponibilizados, a própria declaração, a lista de verificação, a lista dos resumos, que é um caso à parte. O resumo, ele é feito seguindo um outro protocolo que não é o padrão usual, e o diagrama de fluxo, que é um dos principais tópicos da sua pesquisa e da sua revisão sistemática, que é o que vai ter que estar lá como a sua principal análise. Aquilo que você vai ter de produto da sua revisão sistemática, ele vai estar descrito ali naquele diagrama de fluxo, entende? E aqui está para vocês apresentado a versão traduzida do checklist e a versão de triagem. A declaração, ela oferece para nós 98% de confiabilidade seguindo essas declarações, né? Então, é uma lista que é considerada um pouco extensa, ela vai ter aí 27 itens para você preencher e marcar OK, e vai orientar o seu relatório. O relatório que eu digo feito aquele checklist, ele tem que ser anexado também na pesquisa. Olha, o checklist foi feito seguindo isso, tudo vai ter que ser descrito. E aqui, os métodos de triagem. Então, como você vai coletar, analisar e então trazer quais estudos foram aceitos e quais estudos não foram aceitos. Você vai colocar tudo isso nesse diagrama, fazendo essa triagem. Esse fluxograma, esse diagrama vai representar o desenho do seu estudo. Ele vai representar as etapas que o seu estudo seguiu e como que você chegou até isso. No final, nos seus resultados, você vai apresentar isso em formato de tabela, ou então no formato de um fluxograma. Olha, esse estudo apresentou isso de resultado, teve essa população. A gente já vai falar disso, sobre o que tem que ter nessa sua análise, nesses seus resultados, no caso. Para isso, você tem que ter muito claro aqueles conceitos que eu já falei, que eu não vou ficar voltando, né? Por exemplo, o que é um tipo de estudo, que é diferente do que é uma abordagem. Isso aqui você já vai ter que ter na ponta da língua. Senão, quando você estiver fazendo a comparação de 2 estudos, corre o risco que você está falando da mesma coisa, né? Por isso que eu sempre falo, vamos fechar dicionário. A gente tem que fechar dicionário quando a gente vai começar a falar de um assunto científico. Ciência, ela não se faz em linguagens subjetivas. A ciência, ela é de coincidência bionívoca. Então, só existe um significado para um significante. Então, quando a gente está falando desses tipos, ela só existe um significado. Não tem como a gente estar falando da mesma coisa de formas diferentes. Assim como o desenho de estudo é diferente da metodologia.
Por exemplo, desenho de estudo é uma historinha que eu conto de como foi realizada a pesquisa. Então, muitas vezes ela é descricional. Agora, a minha metodologia, que eu também não concordo muito com a questão desse nome, o meu método, porque metodologia é estudo do método, se eu estou analisando, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, eu não estou analisando método nenhum, né? Então, eu só tenho mesmo o método, como foi feito, e ponto. Ela é diferente do que seria meu desenho de estudo. Agora, como que eu pesquiso esses guias que você tanto fala, Thales? Como que eu acho isso tudo que você está me falando? Isso tudo está disponível na Equator Network, é um site de livre acesso, é de domínio público, e lá você vai encontrar as principais diretrizes e os principais relatórios dos estudos mais feitos no mundo. Ou seja, a gente tem ali ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, as revisões sistemáticas, olha o prisma aqui. A gente tem estudos de prognóstico, relatos de casos, a escala CARE aqui que a gente tem que seguir. Para as diretrizes de prática clínica, que são muito específicos, e lá dentro a gente tem, às vezes, até as áreas da saúde em que eu quero compor, por exemplo, cardiologia, dermatologia, estudos envolvendo neurologia. Como que eu desenvolvo isso? Tem ali na escala GREE, eles são até separados. A gente tem alguns guias que são voltados para isso a partir de outros pesquisadores que já fizeram nessas áreas e protocolaram ali na plataforma Equator as formas de seguir isso de acordo com cada área. Então, a partir das experiências de pesquisadores anteriores, a gente já tem alguns estudos, não são todos que vai ter essa divisão, infelizmente, mas a gente já tem essa divisão por áreas da saúde e as escalas adaptadas para essas áreas da saúde, o que é muito bom. Passando um pouco, vamos lá, a gente vai passar para a seleção das nossas bases de dados. Então, feita a minha pergunta de pesquisa, eu agora escolhi um rigor metodológico, um registro para seguir, um protocolo, né? Por exemplo, a Prisma. Vamos seguir o Prisma, agora a gente tem que selecionar os nossos dados. Como é que eu faço isso? Hoje em dia, existem N métodos de você pesquisar. O que se pede hoje em revisões sistemáticas é que se utilize também a literatura cinzenta. Isso é uma decisão que foi muito criticada, mas há pouco ela já vem sendo bem aceita, que é utilizar a literatura cinzenta. Então, além de tudo aquilo que a gente conhece como a Cielo, a PubMed, os periódicos da CAPES, a Cochrane, que é uma importante base de dados para ensaios clínicos também, a Sinal, a gente tem aí as bases de dados para a literatura dos não publicados, que são as literaturas cinzentas, né? Que é, por exemplo, a medRxiv. A medRxiv, ela vai oferecer para vocês estudos que não foram publicados, mas que tem um rigor metodológico muito importante e que deve ser incluído na minha análise, porque ela pode oferecer para nós algumas evidências que às vezes um estudo publicado não seguiu, né? Porque às vezes o resultado dela ali foi inconclusivo, mas as discussões que ela traz para o meu estudo são interessantes, né? Hoje, para as revisões sistemáticas, se obedece a alguns critérios, mas é importante a gente ter, por exemplo, o Embase incluído na nossa literatura, na nossa base de dados de literatura. O Embase, se você for vinculado a qualquer universidade hoje, você tem acesso ao Embase, assim como alguns periódicos da CAPES que aparecem para nós como inacessíveis, mas que se você tiver o acesso ou o login da sua faculdade, você consegue então ter o acesso total a esses periódicos, assim como a medRxiv, o Scopus e a Embase. O Scopus ele é um pouco mais chatinho de utilizar, mas com um pouco de fé vocês conseguem. E a Embase hoje ela está sendo tomada como um dos critérios de rigor metodológico, assim como a Lilacs e a Medline, tá? Os outros fica a critério de vocês usar, mas principalmente Embase, Lilacs e Medline. Essas três elas devem estar na sua análise e incluir a literatura cinzenta, que a gente tem várias bases de dados, mas uma delas que eu apresento que é muito interessante de trabalhar, que é a medRxiv, né? Ok. Agora, eu já sei aonde eu irei buscar, mas como que eu vou buscar? Primeiro de tudo, a gente tem que buscar de acordo com o nosso escopo de pesquisa. Então, eu preciso definir algumas palavras-chave para agilizar a minha busca, para mim não ter que ficar rodeando muito tempo. Como que eu acho essas palavras-chave? Através dos meus descritores de saúde, que hoje aqui no Brasil a gente tem os DECs, mas que com frequência alguns pesquisadores gostam de utilizar o MeSH.
O Mesh é muito interessante, só que ele só tem em inglês. Então, quando eu não sei como que a minha palavra-chave ela é em inglês para a comunidade científica, eu vou lá no Dex, jogo aquele termo em português e ele vai me dar em inglês, em espanhol, em qualquer outra linguagem. E aí eu consigo achar esses descritores de saúde que vão orientar a minha pesquisa e vão crivar, vão fazer o meu feixe ficar um pouco menor, orientando a minha pesquisa, a minha base de dados, ao meu intuito de pesquisa. Então, quando eu pego os descritores de saúde, eu estou filtrando ali somente aquilo que eu quero, tá? E há ainda como eu filtrar ainda mais, fazendo uso, por exemplo, dos operadores booleanos. And, not, or, and not. Tudo isso aí tem que estar descrito no seu método, que é como você fez a busca. Então, isso é uma das etapas para você fazer o seu método de forma a seguir o rigor metodológico. Eu já vou mostrar um exemplo de como foi feito isso aí. Aqui, a busca eletrônica. Olha ali, como que ele separou. Isso aqui é de uma organização que a gente tem que se habituar a fazer. Não é aquela coisa do texto corrido. Quebra isso da sua cabeça. Eu não sei quem foi que falou que para ser um trabalho científico precisa ser em forma de texto corrido. Olha isso aqui. Isso aqui está disposto de forma em tópicos, mas que ajuda a gente a entender onde e como esse cara pesquisou. Então, olha, foi realizada uma busca eletrônica na seguinte base de dados gerais. Então, olha só, ele pegou estudos gerais, revisões temáticas, em estudos randomizados, casos isolados, etc. Ele não me disse ainda o que ele excluiu, o que ele incluiu. Então, vamos lá. O que ele selecionou ali? Quais bases ele utilizou? Cochrane, Embase e a Medline. Olha só que legal. Embase e Medline estão ali. Então, aquelas principais que eu falei para vocês já estão presentes. E as bases de literatura cinzenta ele usou aqui a OpenGray, que também é muito interessante, mas eu indico a MedArchive. A busca eletrônica, por exemplo, de ensaios clínicos, ele utilizou bases de dados próprias para ensaios clínicos e ele também disponibilizou ali do lado. Então, veja bem, isso é um critério metodológico que ele deve ser seguido. Quando eu falo de selecionar meus estudos, eu preciso ter na ponta da língua, para mim não ficar escolhendo estudos sem pé nem cabeça para minha pesquisa, eu preciso ter os meus critérios de inclusão e exclusão muito bem definidos, que é o que eu chamo de critérios de elegibilidade. Hoje a gente já tem ferramentas que facilitam essa inclusão e exclusão dos artigos, né? Mas para isso eu preciso ter muito bem definido quem que eu vou eleger, quais artigos, quais as características dos estudos que eu quero para entrar na minha análise, né? E como que eu analiso? Para isso, hoje a gente tem uma ferramenta, uma das centenas de ferramentas que existem, que é o Rayyan. O Rayyan, ele é gratuito e ele é feito exclusivamente para utilizar, para fazer revisões sistemáticas. Ele é muito interessante porque você seleciona as bases e você consegue pegar, aplicar os filtros, colocar os descritores com os operadores booleanos, dar Enter lá, e quando você dá o Enter, ali você consegue baixar aquele arquivo, lá apertando em salvar, você consegue baixar isso em formato de RIS, R-I-S. Aí você importa essa base lá no software do Rayyan e ele já traz o texto completo, os resumos, o título e o arquivo PDF para você poder ir analisando e selecionando os estudos que você quer. Com os selecionados, basta você jogar no Mendeley, no Zotero, e a partir dali você já formula as suas referências, né? Além do que, ele vai te oferecer a análise e pronto, você vai conseguir fazer o critério de inclusão e exclusão ali na hora, sem ter que ficar gastando tempo preenchendo pasta e jogando para lá e para cá. Sempre a gente sabe que é um saco. Então, a inteligência artificial, ela tá aí para ajudar e ela deve ser utilizada. Não percam esse preconceito de utilizar a inteligência artificial. Uma outra coisa que o Rayyan faz que é muito interessante é permitir que dois avaliadores cegos eles selecionem os estudos. Então, o que vai ser? Eu e o meu colega, nós não sabemos o que cada um está selecionando, o que diminui os vieses. Então, ele vai aumentar o índice de confiabilidade absurdamente. Passando disso, dos critérios de inclusão e exclusão, isso aí vai ter que estar preenchido ali no meu diagrama do Prisma. Então eu tenho que falar para quem foi excluído, quem foi incluído. Então meus critérios de elegibilidade eles vão entrar naquele diagrama Prisma.
Aqui é um exemplo de como foram retratados em um estudo, por exemplo, dessa meta-análise, os critérios de elegibilidade. Aqui ele colocou meta-análises e ensaios clínicos randomizados relacionados ao tratamento da dor miofacial, pacientes com dor lombar, publicados entre 2000 e 2023, ele escolheu 23 anos como janela periódica, foram incluídos nessa revisão. Então, olha, ele colocou o tipo de estudo que ele quer, né? Ele colocou o tipo de estudo, ele colocou o tema, a abordagem que ele quer, no caso, o tema que ele utilizou foi ali dor miofacial, então tudo que fugir disso aí ele não quer, e ele colocou a janela de tempo, então ele filtrou por tempo também. E ele falou, foram incluídos nessa revisão. Então tudo que não seja isso aí foi excluído. Então, quando a gente vai falar dos critérios de exclusão, é tudo que não seja isso aí. Por isso que eu sou um pouco contra essa questão do critério de exclusão. Se eu já falei quem entra, velho, por que eu preciso falar quem sai? Mas é necessário e a gente tem que falar. Ele colocou aqui, artigos publicados até 2000 foram excluídos. Antes de 2000. Porra, se ele incluiu quem estava em 2000, pra frente, mas tá bom. Tratamentos, resultados, blá blá blá. Literatura mudou significativamente. Ele ainda especificou, aumentou o rigor metodológico. Ele explicou por que ele excluiu. No entanto, as meta-análises incluídas aqui também são considerados artigos mais importantes antes de 2000. Opa, ele fez uma ressalva. Meta-análises que são considerados artigos mais importantes antes de 2000, ele incluiu. Então, olha, quando o estudo era super interessante e que eram artigos importantes para a análise dele, dentro dessas meta-análises, ele incluiu. Então, dentro da meta-análise que analisou artigos que foram antes de 2000, ele considerou essa meta-análise válida, porque ela foi publicada à frente de 2000, mas ela analisou artigos que eram, ou então estudos que eram anteriores. Então, veja bem, ele está explicando exatamente como é que ele fez essa pesquisa. Seguindo o método ali, ele colocou a estratégia de coleta de dados. Como que ele buscou? Então, olha ali, ele colocou a base de dados, PubMed, Medline e a Pedro, né? E ele fez a relação com o termo e utilizou, olha aqui, os descritores junto com os operadores booleanos. Então ele colocou aqui, ó, o descritor myofacial and pain, ele colocou or pain, todos os campos. Ele foi descrevendo exatamente como ele fez essa pesquisa, orientando o leitor, o avaliador ou quem quer que seja que esteja lendo essa pesquisa a falar assim, olha, o caminho é este, para encontrar estes resultados, entende? É isso que tem que ter no nosso método. É por isso que se chama método. Quando a gente fala de método, eu estou literalmente falando, siga isso dessa forma e obtém-se isso, entende? Quarto passo, quando a gente está falando das revisões sistemáticas, eu preciso tirar esses artigos, esses estudos, esses ensaios, seja lá o que foi que eu escolhi, dessas bases de dados. Para isso, eu tenho que fazer essa extração junto com um outro pesquisador que é independente de mim, ele é cego, então eu tenho que fazer essa etapa com um colega, mas eu posso fazer sozinho também, não tem problema, se você vai fazer o seu trabalho sozinho. Mas é interessante que ela seja realizada por 2 pesquisadores independentes, né? E deve-se extrair os dados primários do estudo, ou seja, ano, autor, a pergunta de pesquisa, o pico e os resultados, né? O método a gente deixa para o estudo. O que a gente quer é quando foi publicado, quem publicou e o que esse estudo me deu de resultado. É assim que eu vou extrair esses dados. Depois disso, a gente vai tendo que começar a pisar uns passinhos para trás, né? Vendo como que eu vou minimizar os vieses e aumentar a confiabilidade do meu estudo. Ou seja, a qualidade metodológica ela vai ter que aumentar, né? Para isso a gente tem as ferramentas que eu tinha falado para vocês. A ROB 2.0, deixei ali o link para vocês, é uma ferramenta que vai ser utilizada em estudos clínicos randomizados, que ela vai avaliar, por exemplo, a escala dos riscos, né, da minha pesquisa. E ela vai classificar eles. Então eu vou seguir uma série de etapas preenchendo aqueles critérios que a ferramenta vai dar para mim. E ela vai avaliar o meu estudo. E vai me dar como se ela for de baixo ou alto risco.
de vieses, né? Então ela vai analisar se existe risco da minha pesquisa ter vieses. Se eu tiver um risco satisfatório, low risk, ou então é necessário reavaliar, então a ferramenta está me direcionando. Olha, refaça esses pontos, eles não estão claros, entende? Correm riscos de ter algumas discussões sobre os resultados que você encontrou. Ou seja, o seu estudo pode ser refutado a partir dessas etapas aqui. Isso aqui não está muito bem descrito. Então a Rob ela vai te indicar se existe o risco desses vieses ou não. Assim como eu tenho um jeito de avaliar se os meus resultados são confiáveis a partir do sistema de grade, por exemplo, que vai avaliar a certeza das minhas evidências. Ele pode ser acessado tanto pelo handbook ou na versão PDF que eu deixei ali do lado, que o próprio governo federal disponibiliza, e ela vai analisar todos os desfechos dos seus resultados, né, da sua pesquisa, os desfechos dela. E ela vai pegar vários domínios, que não é somente a qualidade metodológica, ela vai utilizar vários domínios da sua pesquisa, vai elencar aquilo e vai te falar, olha, as suas evidências, elas apresentam isso aqui de certeza. Ou então eu tenho essa quantidade de materiais aqui que tem um índice de confiança excelente. Eu tenho esses resultados aqui que estão mais ou menos, ela vai classificar para você. A síntese dos dados, como que eu vou fazer? Igual eu te falei, revisão sistemática é basicamente uma síntese descritiva, né? Enquanto, por exemplo, as meta-análises é uma síntese quantitativa, mas ela não se define somente a uma síntese quantitativa. Essa síntese quantitativa ela vai ser feita de forma estatística. Hoje a gente tem, para as metas-análises, a Heavman da Cochrane, que é, por exemplo, uma ferramenta gratuita e que vai nos dar gratuitamente essa análise quantitativa dos meus resultados. Obviamente, hoje a gente tem outros softwares, como o R, o SAS e o Stata, que combatem aquela questão do número P, todos aquelas discussões sobre as minhas amostras. Ele me dá dentro da meta-análise uma descrição quantitativa, minimizando então essas discussões de diminuir o número P, a análise tem que ser feita assim. Não, ele é um software, você inclui lá seu banco de dados, roda ele vai te dar o resultado. Então ela minimiza muito essas discussões. Como sétimo passo, a gente tem que concluir esse estudo de alguma forma, né? E para isso, adivinha, existe protocolo. Então vamos lá. Para a gente fazer a análise e a interpretação de tudo aquilo que eu achei, para a gente conseguir ver aonde a gente chegou, são recomendadas algumas coisas pelo handbook, né? Então essas significâncias elas vão ser dadas de forma estatística, né? Então os autores da minha revisão, eles não podem analisar esses dados e concluir, por exemplo, como isso aqui foi estatisticamente significativo, ou isso aqui não foi significativo. Quando eu atribuo isso, eu estou fazendo uma inferência subjetiva, é o que eu acho. Mas não, deve ser utilizado um método para calcular e interpretar esses efeitos. Ou seja, esses resultados dicotômicos de diferentes sentidos e significados, não sou eu que vou avaliar. Então é necessário um número que signifique essa análise. Esse número que vai me falar se esse dado foi estatisticamente significativo ou não, não sou eu que vou falar. Então eu preciso seguir esse método e calcular, né? Veja bem, hoje a gente tem, por exemplo, a Amstar, que não só ela me ajuda a fazer essa conclusão, mas também ela auxilia o ensino de revisões sistemáticas, que ela também, inclusive a Amstar foi utilizada para a produção dessa aula, né? Então ela desenvolve e avalia. Então quando eu fiz todo o meu estudo e cheguei até aqui, eu posso recorrer à ferramenta do Amstar para poder ver em que etapa do meu estudo eu pequei ou em que etapa do meu estudo eu estou, né? Então qual etapa ela precisa ser revista, qual etapa eu tropecei, falta alguma coisa. Ela é um guia também, assim como o próprio protocolo de Prisma, que você tem que estar a todo momento checando. A Amstar ela tá aí para te ajudar. Inclusive você tem como selecionar lá dentro qual é o protocolo que você está usando, se é a Prospero, se é a Consort, se é o Prisma, o próprio Prisma, e ele vai te ajudar a conduzir essa revisão, né?
Então, ó, além disso tudo, no final é interessante a gente fazer algumas coisas para aumentar a nossa qualidade metodológica, que é o que eu mais estou falando nessa aula. O ROBS, por exemplo, ele vai avaliar o risco de viés assim como o ROB 2.0, só que agora ele vai classificar para mim como alto, baixo e unclear. Ele vai me dar uma classificação mais objetiva. Por isso que ele está sendo muito utilizado hoje nas práticas de saúde do Sistema Único de Saúde. Ou seja, alguns boletins já estão utilizando, alguns estudos de boletins já estão utilizando esse sistema para identificar os riscos de vieses, para então facilitar as tomadas de decisões dos médicos, enfermeiros, etc., seja o que for, com menos vieses, ou seja, dá mais segurança para os protocolos, né? E eu deixo para vocês uns sites, em principal o James Lind Library, que ele vai ser um arquivo, um repositório onde tem muitas revisões sistemáticas para vocês se ancorarem. Nesse site vocês conseguem ter acesso aos materiais em português, mas ele tem vários escopos, né? Eu tenho testes de crossover, eu tenho princípios de clínica, eu tenho estudos que foram feitos a partir de ensaios clínicos, estudos foram feitos com duplo manequim, eu tenho muitas revisões sistemáticas de várias análises, né? Utilizando vários métodos. Então, olhar como que eu faço uma revisão sistemática a partir desses métodos diferentes é interessante. O outro é que existe um catálogo de vieses que eu posso encontrar na minha trajetória fazendo uma revisão sistemática. Então, veja bem, a Oxford Brasil, ela tem esse catálogo de vieses disponível e vocês podem estar olhando quando vocês encontrarem algum viés, né? Ou então, olhar para não se depararem ao final da sua pesquisa com algum desses vieses, ou alguma ferramenta te apontar esses vieses, você já tem aonde buscar e como solucionar, né? Hoje a gente tem também os guidebooks que fazem a questão das rapid reviews, né? Que é uma forma mais tranquila e mais rápida de fazer a revisão da sua produção, daquilo que você já fez. Então, quando você pega esse guidebook, você pega as etapas ali e vai seguindo. É como se fosse um checklist. Você pode utilizar só ele, inclusive. Ele é muito utilizado no Canadá e para estudantes, para acadêmicos que não estão, por exemplo, em fase de mestrado e doutorado, ele é excelente. E agora, para vocês, aqueles que não são meus monitorandos, infelizmente vocês não vão ter acesso ao material, mas fica nos orientativos do Prisma descritos aqui como que você começa, como que eu decido o tema, o título, como que eu vou definir esse título. Tá tudo descrito aqui em formato de itens, mas os senhores podem ter acesso a esse material entrando em contato no e-mail que vai estar aqui embaixo, tá? E eu disponibilizo para vocês, é só entrar em contato nesse e-mail que vai estar aqui embaixo. E chega ao fim a nossa apresentação. Eu espero que ela tenha sido um pouco esclarecedora e que vocês possam tirar algo dali que possa contribuir para a pesquisa de vocês. E essa é o primeiro da série de vídeos que eu pretendo fazer. E eu espero que ajude e que de alguma forma eu tenha contribuído para a formação acadêmica e de pesquisa dos senhores. Muito obrigado.